E a questão, né? Como é que você vê o que a gente precisa evoluir, por exemplo, na questão econômica? Muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que ter assim, o Brasil tem uma rota de colisão e a curva de juros futuro, com as expectativas internacionais e nacionais sobre isso, já estão nessa linha. Por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo de gastos públicos baseado em gatilhos automáticos para aumento de tudo. Então, isso faz com que os gastos obrigatórios eles vão aumentando sozinhos e ou você aumenta a arrecadação, ou que uma hora vai chegar no limite, porque a economia está fragilizada, ou você quebra, e que é o que está acontecendo. Você está indo numa rota de colisão, a dívida já está na casa dos 10 trilhões, ela está subindo e a trajetória de subida da dívida comparada com o PIB, ela está muito grande. Então, o que você precisa fazer? Uma reforma fiscal baseada na despesa, ou seja, tem que cortar despesas e desamarrar o que a gente chama de gatilhos obrigatórios de aumento de despesa. Então, a gente tem esses gatilhos nas áreas mais diversas, por exemplo, as vinculações ao orçamento de saúde e educação, que aumentam automaticamente. Você tem os gatilhos de aumento, por exemplo, para BPC e aposentadoria baseado no aumento do salário mínimo, que até faz a pessoa falar, pô, mas o aposentado, ele ganha mais no Brasil do que outros lugares do mundo. Não, não ganha. Porque o Brasil é o único lugar que aumentou o salário mínimo e você aumenta a aposentadoria. A gente inventou isso aqui. Só que quando você faz isso, você aumenta os gastos públicos de tal maneira que você tem que ter juros altos e você tem, no fim, aumentar a arrecadação para bancar isso e aí você aumenta os impostos. Ou seja, o dinheiro que a pessoa está dando com uma mão, você tira com a outra, então é ilusório. Então o aposentado está sendo enganado. Eu gosto do modelo da reforma que foi feita. A reforma que foi feita não é ruim. O problema é que ela teve tantas exceções e tantas distorções que ela volta a ficar complexa e que ela ficou com uma alíquota muito alta. A alíquota geral está alta. Só que eu tenho que avisar para todo mundo que está nos ouvindo. Meus amigos, a alíquota geral está alta também porque os gastos do governo federal e dos governos estaduais são desumanos e irracionais. Eu vou precisar cortar gastos que aí eu posso... E essa alteração que eu quero fazer. Eu quero vincular gatilhos para a queda dessa alíquota. A alíquota está absurda. As pessoas têm que pagar menos impostos aqui. Vai ser assustador. Outra coisa que tem é essa coisa de você destacar o pagamento já na nota, então logo você emita a nota. Isso vai quebrar o fluxo de caixa das empresas. Nós temos que ser amigos. Eu acho que tem que ter, tá, um regime quase de recuperação das empresas brasileiras em que o pagamento do IVA, vamos botar assim, ele será feito no regime de caixa e não no regime de competência. Regime de competência, assim, emitir a nota, pago agora. Se a nota fiscal é de 100 mil reais e eu vou ter que pagar 20 e tantos mil reais de imposto, hoje nesse regime você vai ter que destacar os 28 mil pagado uma vez. Pô, mas e o fluxo da empresa? E se a empresa está recebendo em 30, 60, 90? Ora, então vamos pagar o Estado em 30, 60, 90. Temos que... Porque não é um relato... Olha, isso. O que isso faria para uma empresa? Quando eu fui empresário, o que eu sonhava... Por que não me cobra no regime de caixa? Cobra no regime de caixa. Mas não, o Estado ele quer receber no regime de competência, né? Eu acho isso... É um péssimo amigo, né? Você não tem segurança, você não tem infraestrutura, energia cara e ainda quer receber à vista e não quer saber. Eu acho isso de uma desumanidade com o empresário que é assustadora. Principalmente com o pequeno empresário. Muito. Eu não vou resolver a desigualdade só dando para as pessoas enquanto não aumenta a atividade econômica. A única coisa que eu vou precisar fazer, a única coisa possível, vamos ser claro, eu só resolvo desigualdade gerando atividade econômica para todos. Perfeito. Concordamos. É a única, assim, essa é a única coisa que o Estado brasileiro tem que se preocupar se ele quiser resolver o problema da desigualdade. Eu tenho que gerar atividade econômica. A atividade econômica tem que vir com serviços sociais bons que aumentem a produtividade das pessoas. Eu falo de educação funcional. Essa pessoa também que vem muito pobre, ela tem que ter água na casa dela potável, porque eu tô falando de um problema nos lugares mais pobres, que é claro, é água potável. Essa pessoa tem que ter acesso hoje à internet, porque é um meio que permita que ela consiga trabalhar com nível de produtividade, se incluindo digitalmente. Essa pessoa ela tem que ter meios de acesso, vamos dizer, logísticos aos lugares mais próximos dela, ou seja, ela tem que ter um mínimo de estrada, ruas minimamente funcionais e segurança para andar na rua. Se eu olhar todos esses elementos nos lugares mais pobres são quase inexistentes. E nos lugares mais pobres, nos interiores, chegou o crime organizado. Por isso eu optei por rodar no Nordeste primeiro, para eu não ter uma visão preconceituosa disso, para não repetir clichê. Eu não vou repetir clichê. Eu sei exatamente como é a vida dos lugares que não funcionam hoje no Brasil, porque eu fiz questão de fazer campanha lá. Minha pré-campanha foi toda nesses lugares. O que eu posso falar? Precisa urgentemente de atividade econômica. E quando chegar a atividade econômica, nem vai dar para ser uma atividade econômica complexa, porque aquelas pessoas não tiveram formação. Então a gente tem que chegar com o agro desenvolvido tem que chegar nesses lugares, a gente tem que chegar com serviços, a gente tem que ter formação, vamos colocar aqui, de uma classe média minimamente apta a se adequar a um regime de trabalho normal, e aí a gente começa a falar nos ganhos e os implementos em velocidade de produtividade. É isso, não vai haver outro caminho além disso. Quanto mais as pessoas dependem do prefeito local, é melhor para o prefeito local. E mais,
existe um vínculo, desculpa, existe um estímulo perverso que faz com que o próprio eleitor selecione apenas candidatos a vereador, a prefeito e a deputado que os ajude pecuniariamente ou com empregos. Porque se alguém não oferecer uma ajuda, aquela pessoa que é altamente dependente não vê utilidade no político. Então ela só vai selecionar políticos altamente corruptos que vão fazer isso. Então o modelo econômico populistas, no mínimo. Exato, então você está preso num curto-circuito. A gente precisa quebrar esse curto-circuito. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.